Quando o Dr. Elnio me convidou para falar aqui a vocês, eu fiquei pensando, e eu preparei esse texto para hoje. E aí eu precisava amadurecer um pouquinho esse texto. Então, ontem eu estive na Paulistana, fiz uma meditação pequena sobre ele, e fiz também 2 associações, apenas com a introdução, que eu queria sentir assim um feedback das pessoas. Antes de eu fazer a leitura da Bíblia, eu queria, Elnio, eu queria dizer assim, muito obrigado a você, muito obrigado. Falando agora da parte técnica, não da parte espiritual. A Igreja Adventista, para se manter viva como ela precisa de unidade. A unidade é o elemento básico para a vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você talvez até faça assim um trabalho anônimo, mas eu queria falar assim, muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam, porque nós da Mordomia Cristã trabalhamos no lado espiritual, levando o irmão a entender que dizimar e ofertar é uma questão unicamente de adoração. E vocês, queridos, trabalham com tudo isso depois, organizando, informando, diagnosticando. Então, que Deus abençoe muito cada setor que você aqui representa. Muito obrigado pelo que você faz pela igreja. E veja bem, dos vários setores da igreja, este setor que vocês aqui estão, que você representa, ele é fundamental para manter a unidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria que você tivesse essa consciência, que é muito importante. Tá? Você conseguiria se imaginar sem o Google hoje? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu entrei na igreja, há 27 anos atrás, como pastor, são 27 anos, não é muito, mas... Nossa, que diferença, né? As minhas aulas eram com slide e era à mão. O plástico era escrito à mão, colocado em retroprojetor. Vocês se lembram? Alguns se lembram disso, né? Então, veja como o mundo mudou, a tecnologia como mudou, né? E hoje você faz... E olha, na história humana, sempre o homem, em nome da ciência, ele fez previsões para o futuro. E coincidentemente ontem, vindo da Paulistana, em São Paulo, eu, ouvindo ali a CBN, um médico sendo entrevistado, ele diz assim, no ano 2025, a doença número 1 do mundo será a depressão, mais do que o câncer e a doença do coração, né? E ele deu lá algumas explicações, previsões, né? Aí você vai lá no Google, finalzinho da década de 50, início da de 60, então a previsão era o seguinte, que na virada do milênio, do século 20 para o 21, a tecnologia ela estaria tão avançada, que o homem teria depressão, porque a máquina faria tudo, ele apenas com controle remoto, apertando botões, ele teria tanta ociosidade, que ele ficaria depressivo. E aí eu fiquei pensando, eles acertaram na depressão, mas o que aconteceu com a tecnologia, queridos? A gente quer aproveitar o tempo, né? E é impressão minha, ou você também está tendo essa impressão? 2012 parece que já foi. Você viu passar 2012? Eu estou impressionado. 2012 foi assim, 18 de outubro hoje. Acabou o ano. Hoje à noite você pode ligar a televisão, já existe propaganda do Natal. Pra você ter uma ideia. Então, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, mas eu vou falar de um modo assim muito específico, né? Não sei quem foi o criador dessa arte aqui. Eu até gostaria de conversar com ele, por que ele colocou essas engrenagens aqui, porque isso aqui está lá no livro de Ezequiel. E Ellen White, a irmã White, ela fala sobre as engrenagens, uma roda dentro da outra, e você não precisa fazer esforço nenhum para entender que ela está falando de engrenagens,
E quando a igreja quis estabelecer o congregacionalismo, Deus vem através de Ellen White e diz, jamais. O congregacionalismo não pode fazer parte da nossa igreja. A nossa igreja, Ellen White, e ela vê em visão as engrenagens do livro de Ezequiel. E Deus diz assim, olha, é assim que vai funcionar a minha igreja para que ela se mantenha unida. Então, os setores, os departamentos, igreja, associação, união, divisão, conferência geral, queridos, que coisa abençoada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que privilégio ser membro dessa igreja. É um privilégio muito grande. 1 Crônicas, capítulo 21. Você leia comigo, Então Satanás se levantou contra Israel e ele coloca no coração do rei Davi contar o número dos homens que há no seu exército. Você entendeu o que eu li? Satanás, ele se levanta contra Israel e ele coloca no coração do rei Davi o desejo de saber quantos homens ele tem no... Muito bem, isso aqui é igreja, é assim que funciona a igreja, uma engrenagem na outra engrenagem, isso é unidade. Eu sou encantado com a igreja adventista, a organização da igreja, queridos. Você talvez não ouve, mas eu ouço muito pessoas dizendo assim, pastor, há roubo, há desvio dentro dessa igreja. Eu dou risada, assim, com todo respeito. Essa igreja é uma igreja séria, e vocês são os responsáveis quando nós precisamos mostrar a seriedade dessa igreja. Eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês fazem, essa engrenagem viva, né? Agora, o que Satanás faz, queridos? Ele quer destruir Israel, ele coloca no coração, preste atenção, ele põe no coração de Davi o desejo de saber quantos homens tem no seu exército. Queridos, olha que coisa simples. Agora, o importante, o que me leva a pensar aqui é o seguinte, como que ele penetra no coração do rei Davi, que é chamado em algum momento de a menina dos olhos de Deus. Pois ele entra no coração de Davi e Davi tem um desejo, eu vou contar eu quero saber. Você se lembra onde na Bíblia existe um texto correlato a este? Me ajudem. Aonde há um texto na Bíblia que é exatamente esse texto? Me ajudem. Você sabe decor. Me ajude. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra quem? A mulher. Quem é a mulher? Quem é essa igreja? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu falo isso com muita convicção, e profeticamente nós provamos. E quem somos nós como igreja? Igreja remanescente. Nós somos melhores do que as demais igrejas? Não. Nós temos uma responsabilidade maior do que as outras igrejas. Nós temos que pregar ao mundo que Jesus em breve vai o quê? Isso é igreja remanescente. Agora, lógico que com esta responsabilidade vem também uma luz maior. Ok? Então, irou-se o dragão contra esta igreja, essa mulher. E por que ele está irado contra Israel? Por que ele se levanta contra Israel? Porque do trono de Davi, dos descendentes do pai Abraão, viria o Messias. Então não pense você que Satanás está tentando impedir o ministério de Cristo, pondo na mente de Herodes matar as crianças de 2 anos para baixo, de idade para baixo. Não é esse o momento. Esse foi um momento, mas em muitos outros momentos, e esse é um de Crônicas, ele, para desequilibrar Israel, para impedir o nascimento do Messias, que vem através da raiz de Davi, do trono de Davi, então ele coloca no coração do rei Davi. Então, por que ele está irado contra essa mulher? A igreja, porque esta mulher tem a mensagem
a mensagem de salvação e a mensagem de que Cristo em breve vai voltar. Então, irou-se o dragão contra a mulher, e ele faz o que para afetar essa igreja, essa mulher? Me ajudem. Ele vai guerrear contra os seus descendentes. E quem são os seus descendentes? Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus. Sou eu, você, nós. A guerra, nós vivemos uma batalha todos os dias. Nós estamos numa guerra, e eu gostaria que você entendesse isso, queridos. Satanás, ele pode afetar a sua comunidade religiosa, a sua família, usando você. E olha, ele trabalha com métodos simples. Me ajudem, vocês são pessoas que trabalham muito com a lógica, com a razão, me ajudem. Você vê alguma coisa de errado em Davi, o rei de Israel? Veja só, dos 40 reis de Israel, Davi foi o que mais, pelo poder de Deus, elevou o nível espiritual do povo de Deus naquela ocasião. Davi dominou, naquele momento, ele domina todas as nações. Ele havia dominado todas as nações. Agora, que mal há em um rei querer saber? Aliás, eu acho que é até bom, se você olhar pelo lado da lógica. Ora, eu sou o rei de Israel, o meu exército não perdeu até hoje nenhuma batalha, e eu preciso saber quantos homens tem no meu exército, quantas botinas eu preciso, quanto uniforme, quanto de alimento. Me ajudem. Você acha algo complicado? É errado? Você acha que é ruim ele saber quantos homens há no seu exército? Pela lógica, está tudo certo, não está? Não é uma coisa simples? Mas com essa coisa simples, ele desequilibra o povo de Deus. E sabe por quê, queridos? Olha só o que ele faz, Joabe, verso 2, ele chama Joabe e diz assim: Joabe, você vai percorrer de Berseba até Dan, e você vai me trazer o número dos homens que há em Israel. E aí, queridos, verso 3, então Joabe vem e diz assim: Senhor, meu Senhor, olha, o Deus de Israel, ele pode multiplicar 100 vezes mais a força do seu exército, mas por favor, não conte o número dos homens. O que é que diz no finalzinho do verso 3? Agora no verso 4, porém a palavra do rei Davi, o que acontece? Ela prevaleceu. Quem manda aqui sou eu. Joabe, Senhor, 100 vezes. Joabe, quem manda aqui sou eu estou mandando contar, você vai e conte, e me traga aqui o número, eu quero saber quantos homens há no meu exército. Senhor, eu estou mandando, e ele prevaleceu sobre Joabe. É meio perigoso esse negócio de eu estou mandando. Quando a pessoa, ela acha que o poder dá a ela a capacidade de mandar, e ela viola o livre-arbítrio de alguém. Isso é muito perigoso. Isso em todas as camadas da sociedade. Por exemplo, no casamento, quando alguém diz assim, dentro de casa, eu que mando, eu falei, está falado. Isso é perigoso. No trabalho, né? No nosso mundo, no nosso meio. Quando alguém diz assim, não, aqui quem manda, meu filho, sou eu, vai ser assim. Vai, condenado. Não é bem assim. E algumas pessoas ficam brincando, tipo ratinho de laboratório. Vocês sabem como é que funciona, né? 2 ratinhos no laboratório, dentro de uma gaiola. E aí um ratinho falou assim para o outro: olha, vem cá, eu vou mostrar para você como eu tenho trabalhado bem. Eu já treinei tão bem esse cientista, eu vou apertar aqui um botãozinho, esse cientista vai correr aqui e vai me dar alimento. Quer ver? Ele está treinadinho. E o coleguinha falou: será? Fica olhando, eu já treinei esse cientista. E aí o ratinho foi lá, apertou o botãozinho, acendeu a luzinha vermelha, aí o cientista veio e colocou a ração. E aí? Aí ele falou assim para o coleguinha: viu? Está treinadinho. Quem controla quem ali? Ele deu ração porque ele apertou o botão, ou é vice-versa? Quem controla quem? Não há essa necessidade. Mas Davi diz assim: você vai contar.
E no verso 5 diz assim, que ele contou 1.570.000 homens de guerra. Agora, a minha pergunta é o seguinte, como que Satanás entra no coração de Davi, que é a menina dos olhos de Deus, como que o rei Davi, queridos, que é esse... O rei Davi, para mim, é uma inspiração. Como que Satanás entra no coração dele e coloca esse desejo? Essa é a grande pergunta. E nós temos que ter uma resposta para isso. Como que Satanás, para afetar a igreja, que ele está irado contra ela, como que ele entra no coração de algumas pessoas e de forma assim sutil, algo que não... Eu vou explicar para você um detalhezinho. Se vocês lerem um pouquinho atrás a Bíblia, lá diz assim, quando Josué substitui a Moisés, Deus diz assim, Josué, nunca conte o número dos homens que há no exército, porque vocês nunca irão vencer pelo poder da força dos homens, vocês vão vencer pelo meu poder. Pronto, não precisa explicação. Nunca conte. Então, aquilo que parece inofensivo, você percebe? Quando Davi diz assim, olha, eu quero saber quantos homens há. Joabe dizendo, 100 vezes mais Deus pode multiplicar o teu exército. Não conte, rei Davi. Eu quero contar e vai e conte. Percebe? Eu tenho dificuldade para entender, desculpa a expressão, essa teimosia. Está tão claro, não conte, pois ele quer que conte, que conta. E Deus dá uma grande experiência para Israel. Josué, a primeira cidade invadida foi Jericó. E você conhece a história de Jericó? 7 dias, uma volta a cada dia, no 7º dia, 7 voltas, na 7ª volta, manda o povo gritar, grita. Os soldados lá em cima do muro de Jericó davam risada, o que esse povo doido faz lá embaixo, que vira tal, e vai embora, e volta, e vai, né? E aí Deus, no 7º dia, na 7ª volta, quando eles gritaram, o que aconteceu? Ellen White, ela faz um lindo comentário. Deus estava ensinando para eles completa dependência de Deus. Eles não venceriam pelo poder das armas e dos homens, venceriam pelo poder de Deus. Isso é lindo. E às vezes, nós pela teimosia e Satanás mexendo em coisas assim simples. Vou dar um exemplo aqui que eu lido no dia a dia. Nós temos pessoas que pegam o dízimo e ele transforma o dízimo em oferta e manda para comprar terreno, para ajudar alguém, para telhado de igreja e tal. Não. E arruma desculpa ainda para o seu ato pecaminoso, que é um ato pecaminoso, porque o dízimo é santo ao Senhor. Né? Então são coisas assim sutis. Né? O sábado é santo ao Senhor, e há pessoas violando o dia do sábado, e, não, mas isso aqui, nós vivemos na época do achismo, essa sutileza do inimigo está pegando alguns de nós, o achismo, não pastor, mas eu acho que não é bem assim pastor, eu acho que não tem problema aí, só, tenha paciência, e aquilo que no passado era motivo de corte e disciplina, hoje nós colocamos um paninho quente em cima, às vezes, e deixamos de lado. Satanás está irado contra a igreja, queridos, e ele, sabe, ele penetra no coração de alguns. Jesus contava parábolas, e eu preciso contar uma parábola para você entender, porque eu tenho dificuldade de entender. Por que Deus diz assim, olha, não, e a pessoa diz assim, sim. Ele diz assim, filho, não toque na mulher do teu vizinho. Aí o diabo diz assim, cara, você merece, você trabalha, você se mata, você... Não tem problema. Eu vou contar uma parábola para vocês. Dê uma olhadinha aqui para mim. Um doutor, ele levantou pela manhã, fez a barba, tomou banho, colocou o terno dele, se arrumou, e esse doutor despediu da família, da esposa, dos filhos, e ele sai do apartamento dele e ele vai para o elevador. Quando o elevador chega, ele entra dentro, acompanha o raciocínio. E esse doutor, ele aperta o -2, e ele desce lá no -2, e lá está o carro dele. Então ele pega o carro dele, e aí ele sai,
Já no primeiro farol que ele encontra, lá vem aqueles benditos, lá em São Paulo tem muito, né? No interior nem tanto, que querem lavar o vidro do carro, mas eles não lavam, eles lambuzam. E aí, a hora que o doutor parou com o carro limpinho, lá vem aquele garoto com aquela garrafinha, o pano, e ele, não faça isso, não, doutor, não faça isso, vai sujar meu carro. E ele já ficou estressado, nervoso. E ele saiu com o carro e ele chega lá no centro da cidade onde ele precisaria estar, procura um lugar para estacionar, não queria pagar estacionamento, aí ele vê alguém saindo, aí ele corre, acelera o carro, vai e ele estaciona o carro dele. E quando estaciona, quem aparece? Flanelinha. E aí, doutor, posso cuidar? Você vai falar o quê? Cuida, né? Mas ó, é para cuidar, hein? Não, doutor, fica tranquilo, doutor. Tranquilo. Em São Paulo, eu encostei perto do AMB e o Flanelinha falou assim para mim, ó, doutor, eu falei, eu não sou doutor, mas doutor, é o seguinte, aqui é R$10. Eu falei, como é que é? R$10. Senão o senhor não vai poder parar aí. E se eu parar e falar que não vou dar R$10, você sabe o que vai acontecer com o meu carro. Então, Flanelinha assim. Mas aquele doutor já ficou nervoso. Bom, tá bom, então cuida. E ele saiu, entrou na calçada e ele vai andando assim. E aí ele começa a ver as pessoas andando e tal. Quando ele chega no estabelecimento comercial que ele tinha que entrar, havia um paralítico na porta, um pedinte, né? Alguém que pede esmola. E esse pedinte pediu dinheiro, pediu uma ajuda. Doutor, ele disse, olha, eu não tenho trocado. Ignorou só que ele percebeu que havia um detalhezinho naquele paralítico, as pernas. O paralítico, ele tinha as pernas assim muito finas, o peito e os braços parecia, e era de fato, de um, como é que chamam esses atletas? Paralímpico, braços fortes, um peito muito bonito, forte, mas ele, para fazer uso para mexer no sentimento das pessoas, ele apenas jogava um pano aqui e as pernas ele deixava à vista, porque eram mirradas, ele era paralítico. E o doutor mal olhou e disse, não tenho, e quando ele foi entrando na loja, ele vê um movimento na rua, um barulho, aí ele percebe que algumas pessoas dentro da loja saem para ver que barulho está acontecendo na rua, ele olha assim, e lá vê um grupo de pessoas, e ele pergunta para um dos vendedores, o que é aquilo lá? Ele disse, não sei. Será que é alguma greve, alguma passeata? O que vai acontecer ali? Não sei. Aí esse grupo de pessoas vem vindo, aí de repente o grupo de pessoas, eles param ali na frente da loja, e esse doutor, ele fica observando, curioso, e do meio dessa pequena multidão, ali sai Jesus, e aí Jesus vem, e ele chega perto do paralítico, só que o doutor percebe, esse doutor da lei, o fariseu, o que mais conhecia sobre as profecias da vinda do Messias, e que o Ellen White no Desejado diz assim, eles tinham ódio do ministério de Jesus, e esse doutor ficou olhando, e um dos discípulos chegou no pé do ouvido de Cristo e disse assim, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus diz assim, nem ele e nem os pais dele, mas para que se manifeste o poder do Filho do Homem. E quando Jesus usou essa expressão, para que se manifeste o poder do Filho do Homem, para nós pode ser uma expressão sem nenhum significado, mas para um doutor da lei, um teólogo, a expressão Filho do Homem significa o Deus encarnado. E Ellen White diz que o ódio que eles tinham de Jesus era justamente por isso, porque ele publicamente dizia ser o Filho do Homem, o Deus encarnado, e esse doutor da lei, ele ficou irritado, e Jesus diz assim, bom, mas se a questão de vocês é o pecado, então filho, perdoados estão os teus pecados, agora, levanta-te, toma a tua cama e ande. E esse doutor da lei, queridos, junto com todas as pessoas, viu aquelas pernas mirradas, acompanhar o quê? Os braços e o peito. E esse indivíduo, ele se levanta, e aquelas pernas agora fortes, bonitas, e não tem como esconder, porque ele não usava calça, ele apenas usava um pano ali, e todos, incontestavelmente, o milagre acontece, e não tem como contestá-lo, porque
é algo assim muito palpável, muito visível. Mas o doutor da lei, queridos, ele olha para Jesus e diz assim: você fez isso no espírito de quem? De Beelzebu. Você faz isso no espírito de Satanás. Queridos, eu vou dizer para vocês, eu não entendo isto. Como é que um doutor da lei, como é que um conhecedor profundo da teologia, como que ele olha para um milagre que é incontestável e ele diz assim, ó, é pelo espírito de demônios. O que aconteceu? Como que Satanás, queridos, conseguiu endurecer tanto aquele coração? O que aconteceu? Como que Satanás consegue entrar no coração de Davi e fala assim: Davi, não é para contar, mas você pode. Olha, página 552, se você quiser anotar, Patriarcas e Profetas, queridos, leia esse contexto, é lindo. Diz que Davi foi tomado neste momento pelo orgulho e pela ambição. Ele disse assim, ó, eu sou o maior rei de Israel e do mundo, aqui na região quem manda sou eu. O orgulho, a ambição, e aí Ellen White vai mais profundo, e aí agora eu queria entrar nessa questão do tempo, queridos. Davi, olha que interessante, quando o profeta Samuel, ele vai na casa do pai de Davi e diz assim, ó, Deus me revela que um de seus filhos será o próximo rei de Israel. Ele chama os filhos, né? Mas o que diz a Bíblia? Que Samuel, ele já foi no primeiro mais velho, que era o mais bonito, e Deus disse, não é esse não. E ele vai filho por filho, acabou os filhos, e escuta, Jessé, acabaram-se os filhos, porque Deus me revela que não é nenhum desses. Sim, eu tenho um que está lá com as ovelhas. Até o pai havia esquecido dele. Mas Deus não. E quando Davi chegou, ele foi ungido, e Samuel diz assim, olha, você será o próximo rei da onde? De Israel. Queridos, o que você faria se alguém chegasse lá na tua casa e dissesse assim, olha, você vai ser o próximo presidente da república. Ivan, você vai ser o próximo rei de Israel. Meu amigo, eu já fiquei pensando, o que eu faria? A primeira coisa, eu já olhava, porque ele era um dos irmãos mais novos, eu já olharia para os meus irmãos mais velhos, porque o irmão mais novo sempre apanha mais, eu já diria para os meus irmãos mais velhos, ó, não me toquem, hein, porque agora eu vou ser o rei de Israel, vocês vão ver quando eu chegar lá, e eu vou ser o próximo. Imagina eu na escola no outro dia, eu contaria para todo mundo, e ameaçaria aqueles que viviam me batendo. E eu diria assim, meu pai, paizão, vamos lá para o shopping. E eu já quero ver a minha coroa. Como é que vai ser minha coroa? O que Davi fez, queridos? O que a Bíblia diz? Ao terminar de ser ungido, e Samuel diz assim, tu serás o próximo rei de Israel. E depois a Bíblia continua dizendo assim, olha, e ele, após ser ungido, ele voltou para as ovelhas de seu pai. Muito humilde, um homem de comunhão. Você pega os salmos, que praticamente a maioria foram escritos por Davi. Davi era um homem de extrema comunhão com Deus, e Ellen White diz assim, nesse momento ele estava afastado de Deus. Por que Satanás ele entra no coração de Davi e o incita a contar os números dos homens, queridos? Por quê? Porque ele estava separado de Deus, ele estava longe de Deus. Ele era rei de Israel, ele era o rei de Israel, ele era o maioral de Israel, ele era o maioral de Israel, mas ele estava longe de Deus. Então a função, o certificado de batismo, o nome no livro da igreja, ainda não te deu condições suficientes para você dizer assim, ó, eu já estou salvo. Eu não posso estar longe de Deus, nunca. E olha, queridos, tudo tem consequências. Vocês sabem o que aconteceu com Davi? Deus vai ao profeta Gade e diz assim, Gade, vai lá, Davi, e dê a ele 3 propostas, dê para ele 3 condições, e diga para ele escolher uma. E a primeira proposta que Gade diz foi assim, ó,
3 anos, você escolha das 3 uma, e Deus vai se manifestar. Queridos, aprenda uma coisa, eu tenho procurado colocar isso na minha vida. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Você pode escolher as vias que você quer tomar na sua vida. Você pode ir por onde você quiser. Isso Deus respeita em nós. Aliás, eu particularmente sou assim encantado com o livre-arbítrio que Deus dá a nós. Algo que eu não consigo entender. Eu não entendo o livre-arbítrio que Deus respeita em mim. Eu não compreendo. Eu acho que só na eternidade eu vou conseguir entender. Não dá para entender. Deixa eu dar uma pincelada para você entender o que é livre-arbítrio na visão de Deus. Deus criou o homem, certo? E ele pega uma massa chamada barro, e ele dá aquela forma, tal. Você conhece a história. Agora, Deus criou os anjos. A Bíblia não fala, agora eu estou aqui vagando. Eu imagino que Satanás, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a ser criado. Lúcifer, o anjo de luz, o anjo mor, o chefe dos anjos, aquele que comandaria o exército de anjos. Então, eu tenho a impressão que Satanás ele foi criado logo no início. Eu não sei do que Deus usou para criá-lo. O homem, ele usou barro. Eu não sei se ele usou titânio para criar os anjos, eu não sei. Mas eu fico imaginando Deus assim, naquele momento em que ele vai criar Lúcifer, o ser de luz, o anjo mor. Deus é onisciente, queridos, ou não? O que é onisciência? A capacidade, Deus tem essa capacidade, Ele consegue ver o fim da história antes que ela comece, né? E Deus agora Ele vai criar Lúcifer, e quando Ele olha, Ele diz assim, espera lá, quem vai ser esse Lúcifer, esse ser de luz? Ele dá uma olhadinha lá no futuro, eu imagino que Deus, Ele assusta, Ele diz assim, não é possível, Ele vai criar todo esse transtorno. Se fosse eu no lugar de Deus, sabe o que eu faria? Eu pegaria essa massa, eu não criaria, eu colocaria lá no freezer e deixa lá. Deus respeita o nosso livre-arbítrio antes de nos criar. Isso é muito profundo, queridos. E nós não respeitamos, às vezes, o livre-arbítrio do nosso colega de trabalho, da esposa, do filho, queremos impor. E Satanás tem usado dessa medida, queridos, capciosa, para criar às vezes dificuldades. Então Deus diz assim, através de Gade, diga para Davi, ele precisa aprender, ele vai te pagar. Queridos, você pode usar o seu livre-arbítrio, você pode ir pelas vias que você quiser. Agora, uma coisa, não existe exceção, porque é um princípio. As consequências que tuas escolhas trarão sobre você, aí você nunca vai poder escolher. E o pior, aquilo que você tem que pagar às vezes é tão caro que envolve a tua família, pode envolver a tua igreja e a tua comunidade. Então, eu vou dar agora um conselho para você. Não brinque com o diabo, porque ele não brinca com a gente. Tudo ele leva a sério. E eu li outro dia num livro e achei muito interessante. Satanás ele tem 99 cobertores. Eu achei, o autor quando escreveu isso, eu achei, que negócio é esse, cobertores? Ele tem 99 cobertores. Ele pega você, ele tenta, ele penetra no teu coração e ele coloca no teu coração que aquilo que você vai praticar não tem problema nenhum. E quando você pratica, ele coloca um cobertorzinho em cima de você, aquece e diga, olha, você merece. Não há problema. Fique tranquilo. A esposa não sabe, marido não sabe, filho não sabe, pastor não sabe, ninguém sabe. Fica tranquilo. E sabe que a pessoa fica assim num certo conforto. Aí vem aquela dor de consciência, ela diz, não, eu não posso fazer isso. Ele vem de novo e ele penetra no coração e diga assim, você pode, você merece. E ele vai pondo um segundo cobertor, terceiro, tal. Quando chega no 99º cobertor, queridos, e ele agora, ele só tem 99. Agora ele precisa desses cobertores para acabar com a vida de uma outra criatura de Deus. O que ele faz com você? Ele arranca os 99 cobertores de uma vez só e deixa você na rua da amargura, passando a maior vergonha e o maior sofrimento da vida. Por isso eu lhe digo, não brinque com o diabo, porque ele não brinca com a gente. Tudo que ele faz é sério. E agora, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aqui, olha, por que ele penetrou no coração de Davi? E por que ele consegue ainda hoje? Porque ele está irado contra essa mulher, essa igreja de Deus. E vou dizer para você, tá? Não se iluda. Porque tem gente por aí dizendo, não, igreja adventista não é isso não, é Babilônia, não sei o quê.
Não. O profeta diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E louvado seja Deus, glória e aleluia por isto. A nossa igreja, queridos, ela vai chegar viva e ela vai chegar lá no final. Agora, ele anda trabalhando na vida de alguns. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante, queridos. Davi estava longe de Deus. E Satanás, ele só muda de pessoas e de época, ele não muda o método. O método dele ainda hoje é fazer você ficar longe de Deus. Então, queridos, sabe do que nós mais necessitamos hoje como igreja, como indivíduos? Nós precisamos de um tempo para com o nosso Deus. Nós precisamos diariamente de um tempo com o nosso Deus. E eu escolhi aqui alguns textos de Ellen White e da Bíblia, e eu quero mostrar para você esses textos, e a gente vai pensar um pouquinho sobre eles, e eu vou formar em cima desses textos aqui uma tese, e depois eu vou fazer um apelo para o teu coração, se é que for necessário. Veja bem, queridos, conhece esse texto aqui? Poderiam ler para mim? Por que que Ellen White escreve isto à igreja de Deus, cujo Satanás, segundo Apocalipse, o diabo, né, irado contra a igreja? Então a serva do Senhor, ela vem e diz assim para essa igreja: filhos, consagrai-vos a Deus pela manhã, e fazei disto a vossa primeira o quê? Tarefa. Por que que Ellen White está me dando esse conselho? Porque a irmã White, ela teve, logo no início do seu ministério, ela teve uma visão da igreja. Pega lá o livro Primeiros Escritos e você vai ver a primeira visão de Ellen White, o caminho estreito. Ela viu a trajetória da igreja. Então ela diz assim, para aqueles que são os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Cristo Jesus, ela diz assim: filho, consagrai-vos a Deus pela manhã, não à noite, não à tarde, é pela manhã, e faça disso a sua primeira tarefa. Então, antes de fazer barba, antes de comer, antes de tomar banho, antes de fazer qualquer atividade, você acordou? Vai lá no banheiro, lave o rosto, se houver necessidade, faça alguma necessidade, mas volte e tenha um lugar, ou no seu quarto, ou na cozinha, ou na sala, enfim, primeira tarefa, vá ao seu Deus, consagrai ao seu Deus a primeira hora da manhã. Queridos, por que que Ellen White está falando isto? Porque a salvação é por um dia, porque Jesus disse assim, por que que você está preocupado com o dia do amanhã? Por que que você está ansioso pelo que vai comer ou vestir amanhã? Basta o quê? Basta cada dia o seu mal. Por que que o sacerdote fazia o sacrifício de manhã e também à tarde? Por quê? Porque a salvação é por um dia. Por que que ontem chama passado, queridos? Porque eu não posso mais tocar nele. Passado só resta, sabe o quê? Arrependimentos ou lembranças. E eu pergunto para você, existe futuro para nós? Existe futuro? Amanhã, por exemplo, existe amanhã? Não existe. Toda vez que eu chegar no amanhã, é hoje. Então, por que que hoje chama presente? Porque é um presente de Deus. Quando você levantou hoje de manhã, querido, só o fato de você abrir os olhos, já é um grande presente de Deus. E aí Ellen White vem e diz assim: filho, consagrai-vos a Deus pela manhã, tira esse tempinho. Olha, eu vou falar para vocês, nós não temos tempo para mais nada, é verdade ou não é? Queridos, eu não consigo mais visitar os meus tios, eu tenho saudade. Eu perdi meu pai há 7 meses atrás. Então, para repor um pouquinho dessa saudade, eu pensei, eu preciso ver meus tios. Eu tenho tio que ele é fisicamente tão parecido com meu pai,
que eu tenho vontade de ir lá e beijá-lo e abraçá-lo, porque ele mataria um pouquinho da saudade que eu tenho do meu pai. Eu não tenho tempo, eu não posso ir. Para visitar a minha mãezinha, eu tenho que dar pulos aí, olha, não é fácil. E você sabe do que eu estou falando, você vive a mesma experiência. Nós não temos tempo para mais nada. Mas, queridos, Ellen White está dizendo assim, filho, tire um tempinho para Deus. E que horas eu devo tirar esse tempo para Deus? De manhã, queridos. E olha, segue aqui o raciocínio. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E terrivelmente o quê? Jeremias 17, verso 9. Queridos, esse texto aqui, você trabalhe nele. Ó, enganoso é o coração. Só que é o seguinte, ele diz assim, mais do que todas as coisas. Não há no mundo, Jeremias está dizendo assim, nada mais enganoso, não há no mundo nada mais perverso, nada mais terrível, nada mais corrupto do que o coração. Aí você vai estudar a teologia desse texto, você fica assim pasmo, sabe por quê? Porque eu pensava que a coisa mais terrível no nosso mundo chama-se Satanás, diabo e dragão, e não é. Sabe por que não é, queridos? Porque ele está para o lado de fora. E ele não vai penetrar dentro do meu coração se Jesus estiver dentro do meu coração. Só que o meu coração, queridos, ele está para o lado de dentro. E o nosso coração, naturalmente, ele não deseja Deus. Quando você acorda pela manhã, não pense você que o teu coração vai pular de alegria e dizer assim para você, vamos à presença de Deus. Nunca. Olha, eu vou citar um texto para você, está no Grande Conflito, isso é um texto original de Ellen White. Você vai encontrar esse texto em outros livros compilados, mas o original está no Grande Conflito. Ela diz assim, ó, se não fosse Deus, no momento em que Adão e Eva pecaram, se não fosse pela intervenção direta de Deus, o homem teria se unido a Satanás para toda a eternidade. Dá para imaginar isso? Se não fosse intervenção de Deus, ou seja, quando nós nascemos com um coração aqui, queridos, que é corrupto. Ele é terrivelmente o quê? Enganoso. E ele nunca deseja Deus. E Ellen White diz assim, filho, então você é o seguinte, para que Satanás não controle o teu coração, para que você não seja iludido, não viva no pecado, consagrai-vos a Deus pela manhã. E olhem só, queridos, isso aqui, olha, Jeremias capítulo 15, achada as tuas palavras, eu logo o quê? As tuas palavras me foram o quê? Gozo e alegria para o coração. Tem muita gente vivendo aí, ó, sem gozo e sem alegria. Há pessoas que não têm mais alegria de viver, perdeu a alegria da vida. E aqui a Bíblia está dizendo assim, filho, achada as tuas palavras. Achada, é eu que vou à presença de Deus, eu vou em busca da Bíblia. Então eu levanto de manhã, antes de qualquer atividade, eu me assento, queridos, isso é comunhão. Eu vejo os pregadores pregarem, você aceite a Cristo, Cristo morreu por você, querido, deixa Jesus habitar no teu coração. É bonito demais tudo isso, mas vem cá, como é que é isso na prática? Só existe uma maneira, queridos. Eu tenho que me levantar pela manhã e a primeira tarefa minha, antes de qualquer atividade, tem que ser estar na presença do meu Deus. Eu tenho que através da Bíblia, através de uma meditação, a meditação de hoje, queridos, você leu a meditação de hoje? Qual é o assunto da meditação de hoje? Mansidão. Manso é bobo. Quem é manso é um bobo. A meditação diz assim, no contexto do mundo que nós vivemos hoje, mas no contexto de Deus, o que é ser manso? E como é que eu posso ser manso? Como é que um sanguíneo pode ser manso? É só no poder de Deus, queridos. Então, achar as tuas palavras. Sabe o que Deus faz para nós, queridos? Cada manhã Ele prepara um banquete. Ele prepara um banquete. Quando eu me assento, eu pego a palavra de Deus, eu abro, Deus está dizendo assim, Ivan, um banquete, e cada dia Ele oferece uma coisa diferente, e esse banquete, queridos, ele alimenta a tua alma. Consagrai-vos a Deus pela manhã,
Espírito de Deus penetra, e durante o dia, olha, é isso que Deus está dizendo, durante o dia, querido, você vai estar, sabe, na direção do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então tem dia que Deus diz assim: Ivan, vem cá, olha aqui, que tal? Aí eu olho naquela bandeja que Deus oferece, e ali está mamão com iogurte e mel. Aí tem granola, aquele pão integral, né? Que tal, Ivan? Oh, Senhor, muito bom. Mas tem dia que Deus diz assim: Ivan, hoje é isso. E ali está um arrozinho, feijão e um gilozinho frito. Hoje é isso, Ivan. Deus tem para cada dia, queridos, algo a nos oferecer. Achadas as tuas palavras, eu as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E eu entendo que algumas pessoas que estão vivendo a depressão, por favor, não diga nunca que depressão é falta de Deus na vida de alguém. Não fale isso nunca. Porque muitas pessoas, ela tem uma questão química, ela tem uma necessidade química, então ela vai ter que tomar um remedinho para sair dessa depressão. Mas uma coisa eu garanto para você: a razão porque muitas pessoas não têm tido gozo e alegria no coração é porque não têm experimentado o banquete que Deus poderia te oferecer a cada manhã. E olha só isso aqui, queridos, olha isso aqui: as misericórdias de Deus não têm o quê? Tem fim as misericórdias de Deus? E como Lamentações diz, mas precisam ser renovadas quando? Queridos, as misericórdias de Deus não têm fim, mas precisam ser renovadas a cada manhã. Raimundo, me ajuda aqui, vem cá um pouquinho. Você vai lá depois no CD Ellen White, tá? E você digita lá o que eu vou falar agora. 612 vezes Ellen White fala o que eu vou explicar agora. Quando alguém levanta-se pela manhã e ele pega a Bíblia e ele começa a ler a palavra de Deus, 612 vezes Ellen White diz: enquanto Raimundo está lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus está criando em torno do Raimundo um muro de proteção. É invisível, mas é real. E esse muro de proteção, queridos, sabe o que acontece? Quando o Raimundo abre a porta da casa dele e sai agora para a rua, resistir ao diabo, e ele o quê? É invisível, mas é real. Eu vou usar uma expressão muito forte: é insanidade mental. Eu faço parte da igreja remanescente, é insanidade, é loucura eu sair da minha casa de manhã para as tarefas do dia, sem antes tirar um tempinho para o meu Deus. Isso é loucura. Satanás, ele dá risada, ele diz assim: eu vou virar hoje a tua vida de cabeça para baixo, e ele vira mesmo. Agora, quando o Raimundo faz a comunhão pessoal, só que é interessante, as misericórdias de Deus não têm fim, mas tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias, Raimundo, a primeira tarefa do dia é estar na presença de Deus. Esse tempo precioso que muitos dizem assim: mas eu não tenho tempo. Pastor Pedro Apolinário, professor Pedro Apolinário, deu aula para alguns de vocês. Isso aqui é dele, eu tenho pelo menos lá na apostila dele. Só reclama por falta de tempo aquele que não tem tempo para organizar o seu tempo. Ele dizia isso em sala de aula, e é verdade. Obrigado, Raimundo, para eu poder ir à presença de meu Deus, queridos, de manhã, eu precisaria dormir um pouquinho mais cedo. E ontem, na Paulistana, viu, Raimundo? Eu estive lá ontem, passei lá com o pastor César, pastor Jorge Mário também, e uma irmã estava lá na associação, ela me viu para se cumprimentar e conversamos um pouquinho, e ela disse assim para mim: pastor, eu não sei o que faço mais com meu filhinho, 7 anos, pastor, ele não consegue dormir antes da 1h da manhã, pastor, o que eu preciso fazer? Ora, o que precisa fazer, minha filha? Nós vivemos numa geração noturna, hábito, precisa colocar nele hábito, irmã, hábito, filha. Coloque ele na cama e diga assim: você não vai sair daí, querido, ajude ele, irmã, senta lá um pouquinho, conta uma historinha da Bíblia, vai passando a mãozinha nele assim de leve, ele vai dormir que nem vai ver.
Faça isso algumas vezes, mãezinha. Ele vai dormir 7, 8 horas da noite. Tenha certeza disso. Hábito. E para eu ir na presença de Deus, para que as misericórdias de Deus se renovem na minha vida, eu preciso criar o quê? O hábito. Então eu preciso dormir mais cedo, para poder levantar um pouquinho mais cedo. Isso é hábito, e não é fácil estabelecer um hábito, vocês sabem disso. Quando o Cleone falou aqui desse negócio de vender carro, ontem eu entreguei, Cleone, eu entreguei um carro, eu entreguei meu Celta ontem, com 68 mil quilômetros, novinho, completíssimo, eu entreguei ele ontem por 12 mil reais. 2008. Agora vai vir gente falar para mim: ô pastor, se eu soubesse eu teria comprado. Não compraria, porque parece que a gente não confia no nosso povo. Parabéns, esse negócio de você colocar aí essa venda de carros, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver confiança. E olha só para vocês verem como o mundo está. Não se confia mais. Só que esse carro era meu, no meu nome, mas ele era da minha filha. E a minha filha, agora eu estava sentado ali, meu celular deu uma tremidinha, eu olhei, era ela dizendo assim: papai, eu comprei o carro. E ela falou o carro e quanto pagou. E ela disse assim: o senhor é o primeiro a saber. Eu fiquei muito feliz. Agora eu vou contar uma coisa da minha filha para vocês. Quando minha filha tirou carta de motorista, ela saiu de São Paulo com esse mesmo Corsinha, que eu entreguei ontem, Celtinha, que eu entreguei ontem, e ela veio de São Paulo para Artur Nogueira. A primeira viagem sozinha. E ela saiu assim, nervosa, né? Eu acho que insegura, minha primeira viagem, né? E ela veio pela Bandeirantes, 2 pedágios. E quando ela viu a placa assim, 2 quilômetros, pedágio, ela já começou a mentalizar: bom, eu vou, meu primeiro pedágio na vida, vou pagar o meu primeiro pedágio. Eu gostaria de pagar o meu último pedágio, né? Não que eu queira morrer, mas eu não queria pagar mais pedágio. Aí diz minha filha que ela fez o seguinte: papai, quando eu vi lá pedágio, aí eu já fui, estava preparando e tal, e aí eu fui e parei na fila. Haviam 4 carros na minha frente, e mais carros vieram atrás de mim. E aí, conforme o carro andava, eu também punha primeiro e andava, e fui andando. E quando chegou a minha vez, papai, eu pus primeiro assim, e fui, e parei na cabine. Aí eu pensei: bom, tem que abrir o vidro. Aí ela abriu o vidro, deixa eu cumprimentar. E quando ela foi cumprimentar, aí ela percebeu que ela tinha passado da cabine. Aí ela teve que pôr ré, Aí ela pôs ré e deu um pouquinho de ré. Aí ela deu um sorrisinho, aí ela disse: bom, dinheiro. Aí ela pegou a carteira. Agora imaginem o estresse de quem está atrás. E ela pegou, a carteira abriu, pegou uma nota e deu para o indivíduo, que devolveu o papelzinho e o troco. E ela deu assim um ar de alívio. Ela disse: puxa, eu paguei meu primeiro pedágio. Que legal. Aí ela disse: bom, agora, sim, eu vou pôr o papelzinho aqui no console, guardou o troco, fechou a carteira, abriu a bolsa, pôs dentro, fechar o vidro. E eu não despedi: não, mas vai por aqui mesmo. Aí ela deu um tchauzinho, pôs primeira e saiu. Eu fiquei ofegante, só dela contar esse negócio. Aí diz ela que quando chegou no segundo, de São Paulo para cá, já foi diferente. Ela conseguiu parar na cabine no lugar certo, mas não foi muito diferente. Hoje ela diz assim: bom, hoje ela tem até o sem parar, né? Mas quando ela não tinha o sem parar, você já passou em pedágio? Que você usa a cabine, e depois que você passou de um tempo, você fala assim: nossa, eu passei no pedágio? Nem lembro. Quer dizer, hábito. Você criou um hábito. O que é hábito, queridos? É algo que você faz, você nem percebe mais. Queridos, olha, eu garanto a você, em nome de Jesus, se você não der vazão ao teu coração, que é enganoso e corrupto, e se você acreditar que você precisa ir à presença de Deus, olha o que diz aí esse texto, cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, o maná o quê?
Por que que Deus deu essa experiência? Para criar neles hábito. O maná vai cair, Moisés, por 40 anos, mulheres, 40 anos, ninguém precisou ir para o fogão, que tal? 40 anos, irmãos, não precisou gastar com o supermercado, o pão vinha do céu, caía sobre a areia do deserto, e Deus, quem simbolizava o maná? Cristo, o pão da vida. Lá em Êxodo 16, há alguns detalhes assim que te deixa quase maluco, eu fico encantado. A palavra maná significa, o que é isto? Sabe por quê? Porque a família, eu não podia dizer para minha esposa, bem, hoje está meio friozinho, porque a nuvem de dia era ar-condicionado, à noite ela era um aquecedor, né? Era uma coluna de fogo, mas, bem, hoje está meio friozinho, o aquecedor de Deus não funcionou direito, mas vamos fazer o seguinte, fica aí, na tenda nossa, com os filhinhos, eu vou lá buscar maná. Não faça isso. O pai, a mãe e os filhos tinham que ir. Por quê? Porque se eu fosse e trouxesse para alguém, o que acontecia? Cheirava mal e dava bicho. Isso significa que a salvação é o quê? É individual. E que a família toda, culto familiar, você tira aí inúmeras aplicações, mas o mais importante, queridos, o hábito. 40 anos e eles criaram um hábito. Antes do sol nascer, o que acontecia? A areia do deserto, o maná se transformava em líquido e a areia do deserto absorvia aquele líquido, e se você acordou com o sol já nascente, você não comia naquele dia. E Deus estava te ensinando aí grandes lições. Eu vou dar uma ideia aqui para você. Observa, pessoas que, eu não estou falando de pessoas aposentadas, que já está com a vida ganha, não estou falando esses. Mas quem tem vida ativa e acorda quando o sol já está bem alto, quente, pode observar, são pessoas enroladas na vida. Parece que não desenvolve, não vai. Então, eles criaram o hábito. Como é que Ellen White diz? Consagrai-vos a Deus que hora? Pela manhã. Faça isso algumas vezes. Isso vai ser um hábito tão natural na tua vida, que você vai fazer assim, olha, sem pensar. Eu gosto desse texto. A minha mãezinha, eu vou fazer semana que vem 50 anos. E eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja há 49 anos atrás. Porque eu tinha 1 ano de idade quando meus pais vieram para a igreja. Então eu digo, eu nasci na igreja, porque quando eu me dei por gente, eu já estava dentro da igreja. Foi o primeiro verso que a minha mãe me ensinou. Eu amo os que me amam, os que de madrugada, não é 2, 3 horas da manhã, queridos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo assim, olha, você acordou, fazei disso, esse primeiro momento, a sua primeira tarefa, vá à presença de Deus. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Você quer ter um encontro? E por que Jesus dá esse conselho aqui, queridos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas da vida, eu acrescento na tua vida, não vai faltar nada, absolutamente nada, queridos, é pela fé. E sabe o que o mundo faz? O mundo levanta doido, bebe um cafezinho e sai louco, querendo ganhar e resolver o mundo, não vai chegar a canto nenhum. E nós, como povo de Deus, queridos, Deus acrescenta tudo que for necessário para a tua vida. Acredite nisto. Se você primeiro buscar o reino dele, a palavra, comunhão, momentos. Vocês se lembram de Marcos capítulo 6? Esse texto, quando Jesus diz assim, olha, vinde, ele está falando aos discípulos, vinde vós aqui à parte e repousai um pouco. Olha o que Jesus fez com os discípulos, um teste. Foi a única vez que ele fez isso no ministério. Ele mandou os discípulos de 2 em 2 para vários lugares, lembram disso? E quando eles voltaram, como foi que eles voltaram? Cabisbaixos, tristes. Jesus queria ensinar para eles como é a vida sem a presença dele. Se vocês tentarem fazer o ministério sem a minha presença, é assim que a igreja vai ser. E Satanás sabe disso, queridos. Se nós tentarmos pregar o evangelho e anunciar ao mundo que Jesus vai voltar, sem a presença desse Jesus diariamente, nós vamos ficar doentes, depressivos, briguentos, pecadores, gente de confusão, dono de igreja, e não vamos chegar a canto nenhum. Então ele diz assim, agora eu vou mostrar para vocês um negócio, só o que eu vou mostrar agora valeu a pena eu estar aqui. Eu não sei se você vai dizer a mesma coisa, mas o que eu vou mostrar agora
eu vivi essa experiência com meu pai. Meu pai viveu 4 anos mais, por causa do que eu vou mostrar para vocês agora. A irmã White está comentando esse texto: vinde vós aqui à parte e repousai um pouco. Vocês estão cansados? Vocês estão chateados? Os demônios não foram expulsos? Vocês não foram bem atendidos em algumas cidades? Vocês estão frustrados? Ele diz assim para os discípulos: vinde aqui à parte, repousai um pouco. Olha o que a irmã White comenta deste texto, queridos. Isso aqui para mim é demais. O amor difundido por Cristo, por todo ser, é um poder o quê? Como que o amor de Cristo difunde em todo o meu ser? Quando eu tiro um tempo para estar a sós com o meu Cristo, esse amor dele é difundido, é um poder vitalizante. Agora, queridos, ouçam isto: todo órgão vital, o cérebro, o coração e os nervos, este amor, ele toca, transmitindo o quê? Ou nós acreditemos no que Ellen White diz, ou vamos parar de brincar de religião. Queridos, olha isso aqui: por eles são despertadas para a atividade a mais alta energia do ser. O que acontece quando eu estou na presença do meu Deus? O assunto não é só espiritual, não. Esse amor difundido por Cristo, ele tem um poder vitalizante. Ele afeta o meu cérebro, ele afeta o meu coração, os meus sentimentos, ele afeta os meus nervos. E olha como Ellen White termina esse texto, queridos. Olha isso aqui, as palavras de nosso Salvador: vinde a mim. Ciência do Bom Viver, página 115, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Meu pai morreu há 7 meses. 4 anos antes de meu pai morrer, meu pai esteve em coma. Meu pai ficou 15 dias na UTI, mas ele conseguiu sair. E eu falei para minha mãezinha, que é quase analfabeta, falei: mãe, de manhã, quando a senhora acordar, e o pai também, de manhãzinha, mãezinha, antes de qualquer coisa, a senhora comece a ler a Bíblia alto, para o pai escutar. Meu pai não levantava mais da cama, fazia as necessidades na cama. Mãe, faz isto. E eu li esse texto aqui para minha mãe: mãezinha, isso é uma receita para a cura dos males físicos. O pai está com males físicos, mentais e espirituais. Irmãos, queridos, nós temos que crer nisso aqui. Quando você está sentadinho dentro da tua casa, lendo a palavra de Deus, quando Ellen White diz assim: filho, consagrai-vos a Deus pela manhã e faça disso a sua primeira tarefa, ela sabia o que ela estava dizendo. Queridos, o Espírito Santo, ele está tocando no teu físico, ele está tocando na tua mente, ele está tocando no teu corpo. O assunto não é só espiritual, muitas coisas envolvidas. A minha mãe começou a ler a Bíblia com o meu paizinho ali, foi lendo, em 3 meses o meu pai levantou da cama, meu pai voltou a capinar a chacrinha onde ele morava, meu pai voltou a dirigir. Em 4 anos mais meu pai teve de vida, e foi 4 anos assim, gostosos, porque nós vimos, nós 3 irmãos, que foi um milagre de Deus, sabe, poder vitalizante, afeta o físico, a mente, o espírito. Eu tenho que crer nisto, eu tenho que viver nisto, e eu vim aqui hoje para apelar. Você, querido, você precisa dar esse tempo para Deus, antes de ir para a tua associação, antes de ir para a união, sabe, antes de sair de casa. Queridos, primeiro a presença de Deus, o meu tempo com o meu Deus. Leia, pega a Bíblia, o Espírito de Profecia, a lição da escola sabatina, ou a meditação, leia. Deixa o Espírito falar para você naquele momento. Ele fala ele fala em digital. Você vai aprender a desenvolver, a ouvir a voz do Espírito Santo. Queridos,
Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, Ellen White está dizendo isso, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma vai além do admissível. O mundo não pode entender o que se passa na vida física, mental e espiritual de um ser humano. Ninguém poderia entender o que é estar na presença de Deus na primeira hora de cada manhã. Olha só, é um método de desenvolvimento usado por Deus. Então, queridos, se nós somos o povo de Deus, somos parte da igreja remanescente, e se você trabalha numa instituição de Deus, que privilégio. Eu fico pensando às vezes, eu faço isso como exercício mesmo. Onde eu estaria agora se eu não fosse um adventista do sétimo dia? Não estou nem dizendo pastor. Se eu não fosse membro da igreja adventista do sétimo dia, onde eu estaria agora? Às vezes eu penso, talvez lá com os 4 primos que eu tenho dentro da cadeia. Da minha família, tanto do lado da minha mãe como do lado de meu pai, somente minha mãe e meu pai aceitaram a pregação do Evangelho, a mensagem adventista. Só nós somos adventistas. Se vocês olharem para a família de meu pai e da minha mãe, dá dó. Meus primos, são 28 netos a minha avó teve, né? Tirando nós 3 da minha casa, eu tenho um primo casado, vocês não vão acreditar. Todos os outros já estão ou sozinhos ou no segundo casamento. Aí eu fico pensando, aonde eu estaria se eu não fosse adventista do sétimo dia? Eu tenho até medo de pensar onde eu poderia estar, queridos. Que privilégio fazer parte dessa igreja. Agora, que privilégio ser pastor dessa igreja, queridos. É muito privilégio. Que privilégio usar o púlpito, que privilégio visitar as pessoas, que privilégio, você faz um trabalho ali no escritório, você não imagina o alcance maravilhoso que isso tem para o desenvolvimento da igreja. Não pensa que você está atrás de um computador no escritório, que você é um anônimo, que você... Não, você é uma peça, você é uma engrenagem, e Deus está dizendo assim, filho, a mente do finito que é você tem que estar ligada ao infinito. Eu vou tocar no teu físico, no teu corpo, eu vou tocar na tua alma, né? Queridos, eu tenho que mostrar isso aqui para você, e praticamente vou terminar. Não tem outra escolha. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para nós vivermos a eternidade. Deus criou o mundo para vivermos a eternidade. Com a queda do homem, nós entramos no mundo paralelo. Essa eternidade está esperando, e nós entramos no mundo paralelo. Só que ele tem fim. E Jesus explica lá em Mateus esse texto, essa ideia. Mateus 7, verso 13, ele diz o quê? Só há 2 caminhos. E sabe por que Ellen White diz assim, consagrai-vos a Deus pela manhã? Sabe por que Deus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus? Porque eu defino pela manhã que caminho eu vou traçar naquele dia. E aí Jesus vai mais além e diz assim, filho, eu sei que o caminho largo, ele é espaçoso, ele é glamuroso, ele é gostoso, ele é bonito, ele é ilusório, mas filho, aqui você vai encontrar pedras, espinhos, eu não vou tapar o sol com a peneira, eu não vou enganar você, não é muito fácil, mas aqui, no final dele, sabe para onde você vai? Para a eternidade. E sabe onde vai terminar isso aqui? Aonde, queridos? Na morte eterna. De manhã eu decido, isso chama livre-arbítrio, e Deus respeita isso em você. Você quer sair da sua casa sem ter ido à presença do teu Deus, você pode sair, as consequências são horríveis. O diabo faz isso na tua vida, vira de cabeça para baixo. Então eu faço a escolha, que caminho eu vou seguir? Queridos, tire o tempo para com Deus, dedique a primeira hora da manhã a Deus. E queridos, veja só, os construtores, conhecem? Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras, é como o homem que construiu, eram dois, meu pai foi construtor a vida inteira, eu cansei de ver meu pai abrir buraco para construir casa, e meu pai abria buraco nem tatu, até encontrar o quê? Terra firme, rocha. Queridos, por que
Satanás entrou no coração de Davi, naquele momento, Davi não estava firmado sobre a rocha, naquele momento não, ele estava vulnerável, e Satanás coloca algo simples: Davi, conta aí o número dos homens do seu exército. Então, queridos, sabe o que acontece? Os dois construtores, vocês conhecem a história, a hora que veio o vento, o que aconteceu? Posso fazer uma pergunta para você, baseado nesse texto? Você é isento de crises? Essa é a única pergunta que eu descobri até hoje que só tem uma resposta. Ninguém consegue dar duas respostas. Eu te pergunto, você é isento de crises? E talvez você esteja vivendo uma agora, e talvez não. Agora eu faço uma segunda pergunta: se você não está vivendo nenhuma crise no momento, eu vou te fazer uma pergunta: quando vai ser a próxima crise na tua vida? Que Deus tenha misericórdia. Mas na nossa vida é assim, em qualquer momento, quando você menos espera, vem a crise. Se você está firmado na rocha, e como é que se firma na rocha? Eu não preciso mais falar, você entendeu, vocês são inteligentes. A primeira hora da manhã, consagrai-vos a Deus, filho, faça disso a primeira tarefa. As outras coisas serão acrescentadas. Achadas as tuas palavras, Senhor, eu as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Eu terei a direção do Espírito naquele dia. Queridos, isso aqui, nada há mais o quê? Apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo de quem? Eu tenho falado isso para os meus filhos. Eu tenho um filho estudando, eu tenho dois gêmeos, o Tássio e o Túlio. Os dois estão em faculdades assim, parece que exigem muito. Mas eu tenho falado para eles assim, constantemente: filhos, não esqueça, não são esses livros que vai dar sabedoria para vocês. Nada. E sabe quando Deus diz assim, nada é nada. Nada é mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Nada. E queridos, eu termino com esse slide aqui, Sem mim o quê? Você não vai chegar a lugar nenhum. Não tente. Os que tentaram não chegaram. E aí Jesus diz assim para os discípulos: queridos, eu agora vou embora. E ele deixa uma igreja, vocês imaginem, de 12 homens. E ele diz assim: olha, sem mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Eu quero fazer eu não sei, eu não combinei com você como seria o final aqui, mas se você me permitir, eu queria fazer uma oração agora, de consagração. Talvez você já esteja vivendo isso aqui. Talvez você tenha dedicado um tempo para Deus todos os dias quando você se levanta pela manhã. Se você tem feito isto, eu queria reafirmar esse pacto que você tem feito com Deus, e você sabe que está fazendo muito bem para a tua vida. Agora, queridos, eu faço um apelo: você que é membro da Igreja Adventista, você que é um obreiro da Igreja Adventista, queridos, nós somos os líderes da igreja. As pessoas têm o costume de olhar assim: o Elnio, o pastor Domingos, aí estão os líderes da nossa igreja. São sim, graças a Deus, mas cada um aqui somos líderes dessa igreja. Os membros estão de olho em nós. Queridos, se nós queremos uma igreja unida e forte, nós precisamos criar o hábito de ir à presença de Deus. E eu queria perguntar para você: gostaria você de fazer hoje um compromisso? Você gostaria de terminar esse concílio, de administradores? Você gostaria de voltar para onde você tem que voltar? E quem sabe até chegar na tua casa e falar com a tua família: bem, nós temos que mudar algumas coisas. Tem coisa errada aqui, que não está dando certo. Bem, nós temos que, primeiro Deus. Bem, antes de fazer qualquer coisa, primeiro Deus. Não faça nada antes. Se você fizer qualquer coisa de manhã que não for primeiro Deus, não diga assim, não, deixa eu ir ali, depois eu volto. Você não vai conseguir voltar. O coração não permite, queridos. Pode tentar, você vai ver, é exatamente do jeito que eu estou falando. Então eu apelo aqui ao teu coração, querido. Meu irmão, minha irmã, nós, companheiros de ministério, eu tenho tanto orgulho quando eu falo isso.
companheiros de ministério, nós somos um exército, nós somos o povo, queridos, de Deus. Quando Jesus voltar, essa igreja vai terminar a pregação do Evangelho. Pode surgir movimento que quiser por aí, pode falar o que quiser contra essa igreja aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas depende de você, querido, da sua escolha pessoal diária, que essa engrenagem aqui, olha, eu vou arrancar essa engrenagem, esse motor funde. Então nenhuma engrenagem, ela tem que estar engraxadinha, cada dia, funcionando, e essa igreja vai indo, queridos, ela vai indo, sabe, com esse volume maravilhoso, e ela vai chegar viva, mas ela precisa de você. Ah, Ivan, pastor, eu não tenho valor nenhum, e hoje foi muito falado sobre isso, achei lindo. Quanto vale você? Não tem valor? Você quer que eu te diga o quanto você vale? Não tem preço. A minha filha fez uma cirurgia há 9 anos atrás, o Dr. Seiji não queria fazer a cirurgia. Ele disse, se você encontrar algum doido que faça essa cirurgia, você vai, eu não vou fazer. A tua filha só pode fazer essa cirurgia o dia que ela tiver 24 anos de idade. Doutor, eu não posso, minha filha está cega, minha filha ficou literalmente cega. Quem conhece a Ive, ela ficou literalmente cega, ela perdeu a visão. Só que a doença que a Ive teve só podia ser tratada depois que ela completasse 24 anos de idade. E o Dr. Seiji, ele é presbiteriano, e eu apelei para o coração dele, eu digo, se você crê no Deus, que você vai lá de domingo adorar, Dr. Seiji, por favor, tenha misericórdia, opere minha filha. Ele disse, eu opero, mas você assume se ela ficar cega para sempre? Eu falei, o Deus de Israel, ele não vai permitir isso. A minha filha, queridos, tem 100% de visão. Eu tive que fazer uma oferta de gratidão a Deus. Aí eu tive um problema seríssimo, porque quanto vale a visão da minha filha? Mas se eu vendesse tudo que eu tenho, não pagaria a visão da minha filha? Então quando eu penso assim, qual o valor que eu tenho? Quando eu olho para Jesus na cruz do Calvário, mas não dá para calcular, não tem como calcular. Você é uma joia, você é uma pérola. Você é uma pérola nessa engrenagem de Deus, nessa máquina chamada igreja. E Deus pede só uma coisinha para você, filho, me dê um tempinho toda manhã. Oh, meu Deus, como Ele pede pouco, queridos. Ele pede pouco, só um tempinho pela manhã. Então, se você tem dedicado esse tempo a Deus, eu vou pedir a Deus que Ele mantenha isso na tua vida. E se você tiver no coração um desejo, eu vou pedir que o Espírito Santo te mova, e que você amanhã, pela manhã, quando acordar, você diga assim, ó, primeiro Deus. E você vai ver que experiência linda você vai ter amanhã na tua vida. Eu vou convidar então, eu quero ficar de joelho com vocês. Por favor. Bondoso Deus e Pai querido que habita nos céus, Senhor, que santificado seja o Teu nome. Pai querido, nós estamos ajoelhados agora neste momento com um único propósito. Senhor, a primeira hora da manhã, esta tem que pertencer ao Senhor. Senhor, eu teria inúmeras histórias para contar de como tem sido linda a experiência daqueles que têm já o hábito e têm dedicado a primeira hora da manhã ao Senhor. Milagres têm acontecido, Senhor, em todos os lugares. Eu tenho visto vidas transformadas. Eu tenho ouvido testemunhos que quando a pessoa me conta, o olho dela brilha, manifestando verdade, manifestando gratidão ao Senhor. Então, Pai, por favor, neste momento, os nossos queridos que têm tido o hábito de ir na Tua presença na primeira hora de cada manhã, por favor, Senhor,
fortaleça esse hábito em nossa vida. Que, por favor, nada nesse mundo o Senhor venha impedir que a primeira hora da manhã seja dedicada ao Senhor. A razão porque Satanás penetrou no coração de Davi, porque naquele momento, a menina dos teus olhos, Pai, esse homem de Deus, Davi, naquele momento, Senhor, ele estava afastado de Ti. Pai, por favor, que isto não aconteça em nossa vida, em nome de Jesus nós Te pedimos. Agora, Pai, se há aqui entre nós algum querido servidor da Tua igreja, que é uma engrenagem, Senhor, ele faz parte dessa igreja, ele é igreja, é uma pérola, é alguém precioso para o Senhor, mas ele não tem dedicado, Senhor, não interessa mais a razão, mas ele não tem dedicado a primeira hora ao Senhor. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que ele mova o coração desse querido, desta querida, e que saiamos daqui todos num só propósito, que ao eu me levantar pela manhã, eu dedicarei ao Senhor esses primeiros momentos. Por favor, Senhor, toque em cada coração agora. Nós queremos, Pai, consagrar a nossa vida ao Senhor. E, Pai amado, por favor, tenha misericórdia. Estenda isso também aos nossos queridos familiares. Se eu levar essa mensagem para dentro da minha casa e fizer um plano com a minha família para levantarmos e dedicarmos a primeira hora do dia ao Senhor, por favor, Senhor, que o Espírito Santo esteja movendo nossas esposas, esposos, nossos filhos, e que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui nesta terra. Pai querido, a nossa gratidão e o nosso louvor, porque fazemos parte dessa igreja linda, maravilhosa. Ela tem alguns problemas para enfrentar, há dificuldades, lógico, mas o Senhor está no comando, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle, e quando o Senhor está no controle, nada pode ficar descontrolado. E neste momento então, Pai, nós consagramos nossa vida a Ti, e queremos passar a nossa vida mais uma vez completamente ao Teu controle, para que nada em nossa vida, nem o físico, nem o moral, espiritual, nada seja descontrolado, mas que nós sejamos equilibrados em todos os sentidos e sejamos uma máquina viva a favor da pregação do Teu Evangelho. Consagramos a Ti, Senhor, humildemente, pedindo a Ti, em nome de Jesus, o perdão de nossos pecados, para que o Espírito Santo possa habitar livremente em nós. E desta forma nós oramos, Pai amado, por Cristo Jesus, o Teu Filho amado e nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.